Olá, que alegria estar com vocês. Começa agora mais um Chá das Quatro, o programa feito no ponto para a mulher cristã brasileira. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que precisa ser falado sempre: dinheiro, gente. Será que a gente está sabendo cuidar desse bem tão precioso e que às vezes pode ser tão problemático também? Quer saber mais sobre isso? Então não saia daí, o nosso programa está no ar. Pois é, gente, o Chá das Quatro é sempre feito por 3 apresentadoras fixas e a quarta mulher é sempre uma convidada. Por isso que se chama Chá das Quatro, né? Não é o Chá das Quatro que passa em outros horários alternativos, é por causa das 4 mulheres. E a nossa terceira integrante é a Isa Coimbra, que entrou de licença maternidade. Olha que delícia! A Lívia está vindo aí, se Deus quiser, com muita saúde, trazendo alegria para a família do Senhor, né? E a Isa já está desfrutando da sua licença maternidade. Então, nós temos aqui a nossa terceira integrante apresentadora, vamos dizer assim, o Banco de Reservas Oficial. Priscila, seja bem-vinda mais uma vez, minha linda. Demais, obrigada pelo convite de sempre e pode contar comigo que eu adoro esse programa. Pois é, muito bom ter você aqui com a gente. A Priscila já esteve com a gente, se você está acompanhando o Chá das Quatro, em outras oportunidades, substituindo a Simone, né, Simone? Foi. E ela fez isso muito bem, desempenhou com mestria o papel de apresentadora. Então, ela agora foi convocada para ocupar o lugar da Isa, enquanto a Isa cuida da Liv, né? Cuida de si mesma nesse finalzinho de gestação. Também, né? E cuida da Liv. E então, vamos conhecer agora a nossa quarta mulher aqui no estúdio? Formada em Ciências Contábeis com pós-graduação em Controladoria e Custos, se especializou em finanças, atuando como consultora financeira pessoal e empresarial. Casada há 10 anos com Márcio, é mãe de 2 filhos, Sofia e Samuel. Membro da Igreja Batista Central, lidera uma célula com crianças. Nas redes sociais, além de dividir momentos com a família, Flávia traz ensinamentos sobre educação financeira para os seus seguidores. Essa é a Flávia Calais. Seja bem-vinda, Obrigada, Flávia. Helena. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É tão interessante a gente ver uma mulher cuidando de organização financeira. Muito bom. Normalmente é incomum no nosso imaginário, porque na prática não é assim. Na prática, a gente sabe que é mulher que segura as contas, mulher sabe muito bem dos gastos da casa, ou também as mulheres extrapolam as contas, né? sim. E tal. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, por que você, Flávia, se interessou por ser uma gestora, uma consultora de finanças? Então, tudo começou quando eu estava ainda no ensino médio. Eu fiz técnico em informática no Cotemig. E na época meu pai é a profissão do futuro, você tem que fazer faculdade nessa área e tal. E no segundo ano eu tive uma matéria de contabilidade e apaixonei pela matéria. E fiquei, gente, não é o que eu quero para mim essa parte de computação, eu não gostava. Mas para agradar meu pai, eu fiz um período de faculdade de computação e falei, pai, realmente eu tentei e não é para mim. Aí tranquei, fiquei 6 meses estudando, no final do ano eu fiz vestibular, na época tinha vestibular, passei para Ciências Contábeis. E fiz os 4 anos, fui muito bem, me destaquei na faculdade, tudo. Aí eu terminei a faculdade e fui fazer intercâmbio. Quando eu voltei, aí eu resolvi me especializar mais. Aí eu fiz uma pós em Controladoria e Custos e logo depois eu comecei a trabalhar no Hotel Tauá. Lá eu me tornei gerente financeira, aí que eu apaixonei pela essa parte financeira. Porque até então, eu ainda não, muito nova, eu não tinha definido em que eu queria atuar dentro da contabilidade. Foi até bom esse tempo de intercâmbio, para eu me organizar, amadurecer mais. E foi quando eu comecei a trabalhar no Tauá, que eu falo assim, que foi a melhor escola da minha vida, que lidando com pessoas, com família, que eu vi, falei, não, realmente é isso que eu quero para mim. Foi quando eu comecei a fazer uma MBA em finanças e fiquei conhecendo o Diogo. Ele estava começando a carreira do Diogo e sua grana. E a gente se tornou amigos e eu fui acompanhando ele nesse processo. E sempre, eu falo que eu sempre me espelhei muito nele, na Brenda, em todas as áreas, casamento, a vida pessoal, ministerial, tudo. E foi caminhando com ele que eu fui me apaixonando cada vez mais. E há uns anos atrás eu senti mesmo no meu coração um chamado de Deus de ajudar outras pessoas.
Antes de casar, eu e meu marido, a gente alinhou tudo, as finanças, a gente entendeu que não existia o meu dinheiro, o dinheiro dele. A gente já juntou o nosso dinheiro. Olha o mistério. Olha o mistério, muito bom. Então, se a gente, desde a época que a gente estava noivo, preparando para casar, já não existia o meu dinheiro, o dinheiro dele. Era nosso. E assim, muito bem alinhado, ele concordou que era meu dom. E sempre eu que cuidei das nossas finanças. E sempre deu muito certo. Então, aí a gente casou e no decorrer assim, do casamento, a gente acompanhando pessoas recém-casadas, vendo as dificuldades, a gente percebeu assim, que muitos casais passavam por esse problema na área financeira. Eu acho que é um dos pontos que mais pega no casamento, né? Principalmente no início. Então, aí eu fui sentindo no coração mesmo de começar a ajudar as pessoas. Aí eu comecei ajudando amigos, pessoas da igreja, até que o Diogo me convidou para entrar para a equipe dele. Então, já deve ter uns 3, 4 anos que eu estou aí oficialmente na equipe dele. Graças a Deus tem sido bênção. A gente tem visto assim, muitas pessoas mudando mesmo de vida. E também a gente tem dado muitas palestras em empresas. Depois da pandemia, a gente tem percebido assim, que as pessoas estão precisando disso. As pessoas estão muito descontroladas, muito endividadas. Então, assim, foi assim que começou. Muito bom, excelente. Obrigado por compartilhar com a gente essa trajetória, porque é tão interessante. Às vezes a pessoa começa uma carreira, não se encaixa nisso. Tá aí uma sugestão para o próximo chá, viu, produção? A gente falar disso, como encontrar o seu lugar, né? Porque às vezes a gente fica pensa, não, estou condenada a fazer isso, ou eu tenho que fazer o que meu pai quer que eu faça, e você servindo numa outra empresa, com a contabilidade, você se descobriu como uma consultora financeira. Sim. O Diogo que ela citou, gente, é o Diogo Gonçalves, Diogo Sua Grana, e é também um consultor de finanças, sensacional, um amigo que eu conheço desde a tenra idade, desde a adolescência, e hoje casado, pai de filhas e muito bem sucedido. Ele, inclusive, escreveu um livro, né? Como ser rico. Como ficar rico ganhando pouco. Como ficar rico ganhando pouco. Ah, gente, a gente quer isso, né? Isso aí é impressionante. Né, gente? Enfim, maravilhoso o livro, maravilhoso o Diogo e, com certeza, a Flávia, da sua equipe, sabe muito bem o que está fazendo. Agora, vamos começar do começo. Ela falou o seguinte... Nós tínhamos uma ideia já tínhamos um combinado, o dinheiro é nosso. Se nós decidimos nos casar, estamos entrando numa parceria, numa sociedade emocional, física, espiritual, por que não financeira? Né? As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Sim. Normalmente, mulher fala assim, o dinheiro dele é nosso, o meu dinheiro é meu dinheiro. Sim. Né? E você já ajudando esses casais no início, né, do casamento, você teve que lidar com uma dificuldade dos cônjuges em compreenderem isso? Já teve algum exemplo assim? Não, meu dinheiro é meu e o dele é dele, vamos separar. Tem muito isso. Eu acho que ainda existe, infelizmente, muito o lado do machismo do homem. De querer mesmo abrir para a esposa o quanto ganha e juntar o dinheiro. Assim, então, a gente vê muito isso hoje ainda. Às vezes eu vou a dificuldade que desculpa te interromper, mas a dificuldade que você percebeu foi principalmente nos homens, então? Sim. Olha que interessante. Sim. De juntar o dinheiro, sim. Olha isso, muito interessante. Isso para mim me surpreendeu. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do homem se incomodar. Eu não tenho que dar satisfação, ou tenho que falar quanto que eu ganho, porque eu tenho que... Vamos assim dizer, né? Se eu sou o cabeça do lar, por que eu vou me sujeitar e falar? Eu ganho X, né? Então, eu acho que talvez seja daí essa dificuldade, né? Também. Agora, tem também um ponto que se ele fala, a mulher ela tem aquela informação ali, ela tem que cuidar mais, né? Ela entendendo quanto que o marido está ganhando, ela precisa ou segurar mais, porque a partir do momento que você tem uma informação, você tem que fazer alguma coisa com ela. Quando você não sabe... Aí, às vezes, a mulher vai gastando sem sentido, sem saber, e o marido reclama, mas aí ela pode falar assim, mas você nunca me falou quanto você ganha. Então, eu achava que estava tudo bem, que eu podia sair gastando. Claro que não. Claro que isso não é o certo. Mas pode acontecer também, acontece, né? Desculpa, o que é muito importante fazer é o casal sentar, é o que a gente sempre aconselha. Se o casal fizer isso aqui que eu vou falar agora, 70% da vida financeira e dos problemas estão resolvidos, que é o planejamento financeiro. O que é isso? É o casal sentar, apresentar, olha, eu ganho tanto, vamos levantar todas as nossas despesas, vamos colocar no papel, numa planilha,
e eles vão prever os gastos da família. Eu falo que não existe a minha planilha e a planilha do meu marido, é a planilha da família. Então, fazendo esse planejamento, sentando, alinhando, o nosso orçamento está dentro, a gente está gastando menos do que a gente ganha? Não, a gente está gastando mais. Não, então vamos analisar juntos, ver onde que a gente consegue eliminar para que a gente consiga não se endividar. Sim. Olha isso, você acabou de receber uma aula sobre como organizar as suas finanças. Vamos lá. Priscila, você faz planilha? Olha, Helena, hoje com 2 filhos e já com 9 anos de casado eu faço, mas nem sempre foi assim. Antigamente eu tinha, inclusive, eu podia sentar no divã aqui e confessar os meus pecados, porque eu tinha dificuldade de falar assim, nosso dinheiro. Era o meu dinheiro, eu trabalhava muito, sempre fui muito independente, então eu tive que lidar com essa dificuldade no meu casamento. E eu vi que, e foi assim, foi na marra, foi a duras penas, porque chegou num ponto que fica insustentável, principalmente depois do primeiro filho. Então, se o casal já consegue cultivar isso antes, ele vai passar por menos problemas, né, do que eu, por exemplo, passei. Então, eu tive dificuldade de virar essa chave, por minha causa, porque eu tinha o meu dinheiro, sempre trabalhei desde muito nova, então era tipo assim, não, esse aqui é o meu dinheiro. Tantas contas você paga, tantas contas eu pago, vamos dividir. E no final das contas, essa conta não fecha, porque não tem só a questão financeira, recurso monetário dentro de um lar. Tem muitas outras demandas, que se você for partir para essa demanda do que a gente vai rachar 50% para você, 50% para mim, aí você vai querer rachar todo o resto, aí entra num conflito, num problemão, assim, né? Então... Eu acho que também quando a gente entra nesse esquema de rachar 50%, 50%, tem sempre uma disputa. Sim. Né? E acaba gerando um conflito desnecessário, absolutamente desnecessário. Desnecessário, não, mas essa é a palavra. Aqui, você está gastando muita água, porque essa conta é minha, né? Então está doendo no meu bolso, então por isso que você está... Então começam a surgir acusações. Fica jogando uma coisa na cara do outro o tempo inteiro e acaba brigando, né? Mas eu acho interessante essa questão, porque antigamente eu acho que era um tabu falar de dinheiro. Ainda é. Ainda é. As pessoas ainda têm medo, assim. Eu vejo que tem pessoas que têm bloqueios em enriquecer, por exemplo. Parece que é até estranho, mas é. Tem bloqueio em dar certo. E a gente precisa ter esse desbloqueio, entender qual que é o dom, igual você descobriu o seu dom natural, que é ajudar as pessoas. Eu não tenho esse dom seu, né? Eu acho um dom maravilhoso. Mas eu não tenho esse dom de ter essa educação financeira. Inclusive, eu confesso que uma coisa que me ajudou muito foi cortar cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Assim, não sei se isso é bom ou se é ruim, depois você vai me falar. Mas eu não tenho, assim, aquele cartão que fica andando comigo, disponível, que você pode sair gastando, até para poder ter um controle. Eu precisei fazer isso durante o tempo. Porque se você está com cartão de crédito, você vai me falar melhor, não é mais fácil, assim, você está ali, você passa numa vitrine, aí você acha que eu estou precisando dessa sandália, essa cor, achei. Aí você vai e compra ali. Você não precisava comprar. Talvez se você pensasse mais, você não ia gastar naquele momento, mas você estando com o cartão de crédito, você gasta. O Flávio, antes de você responder honestamente para a Simone e nos ensinar essa receita, gente. O que a gente faz? Pica o cartão de crédito. Ai, tô até com medo. Desenvolve o domínio próprio, né? Fruto do espírito. Antes da gente continuar com isso, nós vamos colocar mais uma mulher nessa conversa. Como se já não bastasse 4 mulheres falantes. Agora, de forma online, nós vamos conversar com a pastora Silvânia Magalhães. Ei, Silvânia! Ei, boa tarde! Boa tarde, minha linda. Tudo bem com você? Do jóia, graças a Deus. Silvânia, muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por aceitar estar com a gente aqui nesse papo. Você está ouvindo o que a gente está conversando antes de você entrar, Silvânia? Sim, pois é, sim, a Simone terminou falando que ela tem um pouco de dificuldade, que ela achou uma maneira de cortar o cartão de crédito para não ter tanta facilidade de ser tentada, né? Nas suas finanças, na lida com as suas finanças, você acha que a mulher tem mais dificuldade de resistir a uma compra, a um apelo comercial do que o homem? E quando acontece esse apelo, por causa da tanto de coisa que a gente pensa que precisa, e outras a gente precisa mesmo, né? Você acha que a gente pode desenvolver algum método para ajudar a gente a resistir, além de cortar o cartão de crédito? É um grande desafio esse do cartão de crédito, né? Eu posso dizer assim que eu já passei pelo que a Simone falou. Hoje eu também, assim,
Cartão temos um aqui, eu e meu marido, a gente gasta ele juntos. Olha isso. Porque realmente eu me descontrolava mesmo, assim, às vezes a gente saía e falava, vamos comprar tal coisa, e sempre é algo que talvez a gente realmente não precisa, né? Não precisa para nossa casa, ou é uma peça a mais. Então, assim, hoje eu realmente, assim, é igual a Flávia falou, temos que fazer uma planilha e colocar o que é necessário, assim, o básico em primeiro lugar, porque senão a gente descontrola, né? E eu acredito, assim, que hoje a gente tem muitos recursos, né, que a gente pode trabalhar para não extravasar aí nos gastos da família. Muito bem. Silvânia, eu quero te fazer uma pergunta. Pode E essa saber. pergunta é para você vai responder ela para mim e depois eu vou passar a bola para as meninas que estão aqui no estúdio. Show. Você tem algum sonho financeiro, algum sonho de consumo? Ou uma viagem, ou melhorar de casa, ou um bem como um carro, algo assim, algo que vai te exigir mais um pouco de dinheiro, que você ainda não realizou por falta de dinheiro? Tenho. Tenho sim. Porque desde de nova, eu sempre trabalhei por conta, assim, né? Então, sempre foi muito restrito, né? Assim, eu tinha que manter sempre tudo muito redondinho, até para não estourar mesmo no orçamento, ou até mesmo não prejudicar os nossos andamentos aqui, até mesmo na empresa. Então, assim, tem época que é tudo da empresa, nada da Silvânia. Então, vamos lá. Então, agora... Eu tenho. Então, a parte B da pergunta é a mais importante. O que você está fazendo hoje nas suas finanças para você realizar o seu sonho? Fazendo, assim, hoje eu não parei para falar assim, vou me programar para realizar esse sonho, porque meu foco hoje está mais em colocar uma estrutura maior na nossa empresa, né? Porque nós começamos a Docs há 3 anos e começamos sem recurso nenhum. Então, hoje, tudo que a gente produz da caixa é para produzir a caixa do mês seguinte. Então, eu e meu marido, a gente não tem filhos. Então, a gente tem sobrinhos, né? Então, hoje, a nossa vida é em torno praticamente da igreja, né? Porque a gente tem uma comunidade que a gente cuida e da Docs a Box, que é o nosso trabalho. Mas eu preciso fazer isso que você me falou. Então, pensa nisso. De uma certa forma, indiretamente, você já está fazendo. Quando você está cuidando da saúde da sua empresa, né? Você está semeando para que o seu negócio cresça. De uma certa forma, você já está investindo nisso. A gente vai despedir de você agora, Silvânia, e vamos jogar essa borbulha aqui para as meninas, para saber o que elas estão fazendo para realizar o sonho delas, tá bom? A joia. Obrigada pela sua Muito participação, obrigada. minha linda. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, meninas, agora é com vocês. Olha, Já vou chegar no você, Flávia. A gente vai começar, Flávia, depois você tem que aprovar que a gente está falando, você vai consertar, Flávia. Pode deixar. Olha, gente, assim, eu tenho feito hoje, né? Comecei a fazer. Também tenho investido nas questões da empresa, minha com meu esposo, nas nossas coisas empresariais. A gente tem investido, tem focado. Só que eu tenho pensado muito naquela fase de autoprodução, meu alto nível de performance, sabe? Porque eu não tenho mais 20 anos, não tenho 50, não tenho 60, mas não tenho 20. Então, hoje eu tenho uma consciência de que a minha vida produtiva, ela está ficando menor, né? O meu ânimo, né? Ele vai diminuindo. Então, eu fico pensando que daqui 15, a meu objetivo hoje é me preparar para que daqui 15 anos eu tenha uma independência financeira. Eu tenho aberto mão de algumas coisas, ainda não estou onde eu deveria estar. Mas eu tomei essa consciência há 2 anos atrás, bem por causa da pandemia. Porque como eu era professora de piano e eu precisava de estar com a pessoa ali para poder fazer dinheiro, eu me vi e falei assim, gente, se acontecer um outro negócio desse aqui, o que eu vou fazer? Então, eu me vi obrigada a pensar num futuro. Então, hoje, de um ano para cá, eu tenho pensado assim no meu futuro. Diversificar. E diversificar do ramo. A as forma minhas que atuações. o que traz dinheiro para a sua vida. Exatamente, eu estou fazendo Ok. isso. E você, Simone? Eu também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas da pandemia também, nesse ponto, ela foi boa, foi positiva. Ela deu um start, assim, para né? mim. Em questão de curso,
E tudo, eu acredito que tudo que você faz para servir o próximo, independente do que seja, qualquer trabalho que passa pelo próximo, eu acho que ele faz a diferença na nossa vida e é algo que frutifica, que acaba que você vai tendo mais ideias, Deus vai te dando mais criatividade. Né? Eu tenho tido ideias que eu sei que não são minhas e que eu sei que vão ajudar muitas pessoas, inclusive me ajudar, e até financeiramente também. Então, eu tenho tido essa questão de poupar, que eu não tinha antes, eu não pensava. Então, agora, hoje em dia, eu poupo mais dinheiro. Eu invisto também nas coisas que eu faço. Então, na verdade, meu dinheiro hoje, o que eu ganho tem sido sempre para investir no meu trabalho. Não tem, assim, sobrado para poder fazer alguma coisa além. Mas eu tenho sempre reinvestido e poupado um pouco também, que eu não fazia isso antes. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e hoje falando sobre a importância de se falar. Vamos conversar sobre dinheiro, gente. Às vezes é um assunto que a gente quer evitar, né? Porque ele traz constrangimentos, as pessoas têm reservas de falar quanto que eu ganho, elas se sentem envergonhadas ou acham que isso é de cunho privado e quer esconder, inclusive, do cônjuge, né, quanto que ganha e tal, e o problema está armado. No primeiro bloco, a gente conversou aqui amplamente sobre essas características de mulheres que gostam, às vezes são mais tentadas. A Simone compartilhou com a gente, para você que chegou agora, que ela achou uma maneira objetiva, reduziu o cartão ou cortou o cartão de crédito que estava deixando ela tentada e, às vezes, trazendo complicações para a família. Né? Às vezes eu vou até sim, porque né, parece que eu sou meio descontrolada, mas, né? Não, eu também já fiz isso. Deixa eu me redimir. Não. Eu não sou descontrolada, não, viu, gente? Não, aliás, tem que ter muito autocontrole para pegar um cartão de crédito e falar assim, você não me manda domina, né? Em mim. É isso mesmo. Na verdade, eu fui mudando minha mentalidade com o tempo. E assim, hoje eu até tenho um que fica guardado, na verdade, eu não uso. Ele é um cartão que pra só em caso de viagem, para emergência, que eu acho que é importante. É importante. Eu sempre olho para ela para ver o que ela vai falar para mim. Então, vamos lá. Flávia, vamos lá. Você ouviu tudo que a gente falou aqui. Então, primeiro eu queria que você respondesse. Dá para a gente ganhar pouco e trabalhar por um sonho, por um objetivo financeiro? Sim, com certeza. Como eu falei no início, o planejamento financeiro. É ali naquele planejamento que a gente coloca os nossos sonhos, nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Igual a Pri falou, eu já estou pensando no meu futuro. É ali que você vai planejar o seu futuro. O que eu quero fazer? Eu quero chegar com 60 anos, não quero trabalhar mais. Quanto que eu preciso para conseguir isso? E vai começar, você vai anotar no seu planejamento financeiro, vai ver quanto que você consegue poupar por mês para aquele sonho, para aquele objetivo, e no decorrer dos anos, você vai realizando. Repete para a gente aquele passo a passo que você deu logo na sua primeira fala, sobre a sua experiência pessoal, né? Você com seu marido, se organizando para construir a sua vida a dois. Então, a primeira decisão que vocês tomaram é que não tinha dinheiro, o meu dinheiro. É o nosso dinheiro, quando há um casal, né? Isso. Porque a gente está falando aqui, tem gente que não é casada, ou que é viúva, está numa outra realidade. Mas se você compartilha a vida com uma pessoa, a gente tem que entender que o problema financeiro de um é o problema dos dois. Sim. Vai atingir os dois. Então, é importante a gente compartilhar isso. Aí você falou de alguns passos. Sim. Quais são esses passos? Quando a gente ficou noivo, a gente entendeu já isso, eu mostrei para ele e foi de comum acordo, a gente já juntou os nossos dinheiros. Então, naquela preparação ali do casamento, foi tudo muito bem planejado, a gente fez o casamento dentro daquilo que a gente podia, a gente planejou quanto que a gente pode gastar, X, e a gente manteve dentro daquilo que a gente planejou. Aí eu quero comprar um apartamento daqui 5 anos, quanto que eu preciso para isso? Você vai planejar e vai poupar por mês aquele valor que você já estipulou ali para você conseguir. Não adiantava, por exemplo, eu falar que eu queria gastar 10 mil num casamento, se eu conseguia só 5. Não ia dar certo, ia dar ruim, eu já ia entrar no casamento endividado. Então, por isso que eu bato sempre na tecla do planejamento financeiro. Quem faz esse planejamento, tem essa disciplina, eu tenho certeza, independente do quanto ganha, não vai ter problema com o dinheiro. Porque a gente fala muito, não importa o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Então, é importante você fazer uma planilha para você saber exatamente
onde está indo o seu dinheiro, Sim. com o que você gasta. Gente, isso vai desde a prestação da casa ou do aluguel até o cafezinho, não é isso? Tudo. Tem que envolver todas as coisas, porque às vezes a gente se atenta para as grandes despesas, a moradia, a água, a luz, o transporte, a gasolina, mas a gente não atenta para o cafezinho, a pizza no final de semana. Mas peraí, Helena, eu preciso de uma pizza no final de semana. Eu preciso de uma pizza no final de semana porque ninguém é de ferro. E eu sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar duro, mas a gente também tem que desfrutar daquilo que a gente vai conquistando. Mas também, para isso, é preciso planejamento. E eu tenho uma dica ótima. Claro que a gente tem que ter o lazer, a gente tem que, nós mulheres, a gente tem a necessidade de comprar roupa para a gente. Eu não acho que está errado isso. Então, uma dica que eu sempre dou para os casais, ou até para a mulher que é solteira também, ou viúva, não casou, Divorciada, enfim, divorciada. Fez o seu planejamento, colocou suas despesas básicas ali. Tire o que fosse, se possível, né? 10% para o lazer e 10% para você poupar. E a gente fala muito que se tivesse uma receita de bolo da vida financeira, o que seria? 50% para a sua renda, para sua despesa fixa. Para aí, para tudo. Presta atenção, porque eu já conheço essa receita, ela me salvou. Então, anota isso, gente. Ela está dando uma dica de ouro para vocês, para nós, né? Ela está dando uma dica de ouro e eu posso testemunhar que isso faz muita diferença, essa porcentagem. Às vezes não é exatamente isso, começa com o exatamente isso e você vai ver a diferença que faz. Anota aí, se não dá para anotar, põe o celular para gravar, você precisa de ver essa receita de bolo. Repete, Flávia. Então vamos lá, 50% para suas despesas fixas, 10% para devolver para Deus, para dar o dízimo, ser generoso, 10% para o lazer, 10% ou 20% se possível, para você investir em você, estudar, fazer cursos, buscar autoconhecimento. E 10% ou 20% para investir. Isso depende do momento de vida que cada um se encontra. Igual, vou me comparar com a Priscila, que está com mais ou menos recém-casada, em torno de 10 anos de casada, tem 2 filhos. Hoje a gente não consegue investir em nós, porque a gente já estudou tudo, mas hoje eu estou investindo nos meus filhos. No estudo deles, no crescimento deles, ok. Sim. E muitas vezes, até lá em casa, assim, a gente abre mão de lazer no presente, no hoje, pensando no futuro. Igual hoje, o momento de vida que a gente encontra. A gente hoje, é muito difícil nós, brasileiros, já conseguir começar a vida tendo um apartamento, uma casa. Então, a gente está naquela situação de ter um financiamento, que eu acho que é muito comum isso no Brasil, né? Sim. Então, hoje, qual que é o nosso objetivo? É quitar o apartamento. Então, hoje, e meus filhos, assim, entendem isso perfeitamente, para eles, ok. Às vezes ele vê, o coleguinha tá indo para a Disney. Não, a gente não vai. É engraçado, minha filha de 8 anos já fala, não, a gente não vai para a Disney porque a gente vai quitar o apartamento. Gente, isso é demais, porque as crianças já vão tendo acesso a responsabilidades. Sim. A gente precisa de arcar com responsabilidades, né? E quando ela vê que a casa onde habita a família, né? Está sendo garantida, é mais importante do que uma viagem à Disney. Se a gente fizer isso direitinho, vai chegar o tempo... Então, também parte da estrutura financeira é saber esperar, né? As pessoas são muito imediatistas. Não, eu quero agora, eu quero hoje. Outra ilusão também é pensar o lazer. O lazer tem que ser caro. Né? A gente pode, literalmente, sair para passear com o marido, com as crianças, aproveitar as praças públicas da cidade, fazer um piquenique. A gente vê isso de uma forma tão comum fora do Brasil, e no Brasil isso foi ficando tanto de segunda categoria, sabe? Mas a gente precisa de resgatar isso, a beleza do simples, né? Belo Horizonte, por exemplo, é cheio de parques, cheio de praças, jardins, né, e tal. Então, a gente precisa de procurar um lugar adequado à nossa necessidade, adequado à nossa família, né? E acharmos maneiras de lazer, né?
fazer uma pipoca aqui e vamos assistir um filme em casa mesmo. Vamos fazer cabaninha em casa para quem tem criança, né? Eu lembro que eu usei muito desse recurso. Gincana entre os meninos. Sabe? Por isso que é bom ter muito filho, gente. Dá pra fazer até gincana. Então, assim, procurar formas alternativas. Ah, eu tenho que comprar a brusinha todo mês, gente? A brusinha nova? Não, não tenho. Compra peças de qualidade, que às vezes pode... A nossa consultora de imagem... Fala, consultora de imagem. Eu ajudo nisso, viu, gente? Eu não faço as pessoas gastarem. Na verdade, eu ajudo elas a economizarem. Sim. A terem uma vida bem minimalista. Eu lembrei aqui de uma coisa que você falou, Flávia, sobre essa questão dos seus filhos, da conscientização, né? Eu acho que falta tanto hoje, né? Eu tenho um sonho, enquanto educadora, um dos meus sonhos enquanto educadora é ver ainda nas nossas escolas a educação financeira ser ensinada na primeira infância, assim, até a partir dos 6, né? Os meninos começam a ser letrados ali 6, 7. Quem dera a educação financeira também pudesse ser acessível na escola. A gente teria um Brasil muito diferente, né? Uma consciência de como investir, de como gastar. As crianças, infelizmente, não vão ter esse acesso só quando adolescentes e, quem sabe, até mais para frente, né? Ou, depois dessas dicas da Flávia, podemos começar a entender que quando a gente adota uma nova postura financeira, a gente não vai apenas desfrutar dos benefícios disso, mas vamos passar para os nossos filhos um legado, deixar para eles um legado de que é possível você, mesmo vivendo modestamente, tem uma ilusão também, né, Flávia, de que para você viver bem, você tem que ser rico, você tem que ter muito dinheiro. Eu levo mulheres a Israel todo ano. E a gente vê, muitas vezes, vê as pessoas comentando, isso é para mulher rica, essas viagens é para mulher rica. E a gente já teve diaristas viajando com a gente. Por quê? Porque tem critério, tem organização, tem um projeto ao médio, a longo prazo, né? E que consegue construir o seu sonho, porque abre mão da brusinha, abre mão de, às vezes, ter que sair todo final de semana ou ter que ter um determinado tipo de lazer para mostrar para as pessoas como está se divertindo, né? Tem gente que adota o estilo de vida para postar nas redes sociais. Nem está desfrutando daquilo na real. Está gastando para impressionar os outros e, no fim, está endividado, não realiza os seus sonhos e ainda vai para a rede social do outro falando... Só para mulher rica. Gente, sai desse lugar, tá bom? Vamos embora. Nosso programa, gente, o Chá das Quatro é um lugar democrático. Por isso, nós vamos colocar um homem na nossa conversa. Chegou a hora do contraponto hoje com meu querido amigo da Flávia, Diogo Gonçalves. Fala aí, pessoal. Eu sou o Diogo Gonçalves, mais conhecido como Diogo e Sua Grana. Passando aqui a pedido da Helena Tanuri para falar sobre finanças, a importância do planejamento em finanças. E obviamente que eu recorri à Bíblia, Lucas 14, de 28 a 30, a Bíblia é muito clara sobre a necessidade de nos planejarmos. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, como estou aqui agora, sentado, e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo, ou seja, para construir, para acabar a obra toda. 29. Pois se lançar o alicerce, a estrutura, e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, escarnecerão dele, zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas aqui está dizendo que não saia comprando as coisas sem fazer cálculo. Não compre um carro sem saber o quanto que ele vai te consumir de combustível, que tem uma taxa de IPVA para pagar, que tem um seguro para pagar, tem uma manutenção a fazer. Não comece a construir uma casa ou a comprar um apartamento sem nem dinheiro para o condomínio, para manutenção, para o IPTU você tiver, ou para o próprio parcelamento. Planejamento é antecipar algo. A gente vive num Brasil, um movimento muito de curto prazo, tudo para agora, tudo para hoje, quando na verdade a Bíblia nos ensina a pensar no longo prazo, a planejar, a cuidar hoje do que tem por vir. Por isso tantas pessoas se aposentam e ainda têm que continuar trabalhando porque elas não se planejaram durante toda a vida. Se eu sei que em janeiro eu tenho IPVA e IPTU para pagar,
eu me planejo em junho, em julho ou em fevereiro. Planejamento é antecipar algo que você sabe que vai acontecer. Demais, né? E essa é uma característica, inclusive, da mulher de Provérbios 31. Ela antecipa algo, né? A sua casa sempre está protegida, sempre tem agasalho para o inverno. Então, saber como comprar, a estação correta de comprar, né? Comprar de uma maneira equilibrada. Às vezes, você está num projeto de construção financeira e um projeto de médio, de longo prazo, e que você vai ter que abrir mão da brusinha, né? Então, faz um bazar de troca com as amigas, né? Dá aquela olhada no seu armário, aquilo que você não está usando mais, não porque esteja deteriorado, mas porque já não combina com você ou com o período que você está vivendo na vida, ou não te serve mais, está tudo bem. Faz uma troca entre amigas e faz esse dinheiro chegar, faz esse sonho acontecer e vai construindo. A gente precisa de caminhar sabendo que se a gente não tem uma estrutura financeira, se a gente não planeja, se a gente não sabe, às vezes algumas pessoas, quando você falou, Flávia, de 50% para as contas fixas. Mas você está brincando, mulher. Eu gasto tudo e ainda fica faltando. Então é hora de talvez procurar um outro emprego, né? Buscar preparação, investir em educação para você, um curso talvez, para você melhorar, ou pegar um trabalho extra, um trabalho informal, uma renda informal, né? E enxugar as contas. Será que com essas contas fixas a gente não pode melhorar o consumo da água, o gasto de energia elétrica, talvez mudar de bairro, muda para um bairro mais simples, mas viva bem e viva de uma maneira que dá para você dar os seus passos em relação ao crescimento financeiro. E completando o que você falou, envolver a família toda nisso, desde as crianças até os adultos. Uhum. Igual lá em casa, tem os combinados. Você fala de economizar água, luz. Eu falo, olha, uma vez, na segunda já desconto da mesada. E desconto. Isso aí. Falo, a luz do seu quarto está acesa. Se eu volto e continua acesa, menos R$5. Mas não funciona. E hoje já é tranquilo, eles ficam desesperados. Tempo de banho, um cobra do outro tempo do banho, luz acesa. Então, assim, começou tendo a punição e hoje eles já têm essa consciência. Inclusive dos nossos sonhos, porque não é o meu sonho, não é o sonho do meu marido, é o sonho da família. Isso aí. Mas né? eu tenho uma filha de 11 anos e eu gravo muito vídeo, né? Eu falei, e ela gosta de gravar. Aí ela aprendeu a gravar, então ela grava meus vídeos e eu pago ela por mês. Ela ganhava R$50 por mês para gravar os vídeos. Aí intensificou o trabalho. Eu falei, não, vou aumentar seu salário agora que você está... A valorização do trabalho. Coloquei ela para fazer um curso online, para aprender mais. Muito bom, gente. É isso aí. E a gente espera ter abençoado você com esse conteúdo. É claro que tinha muito mais coisa para a gente falar, o tempo é tão curto. E o cartão? E o cartão? Meu Deus! Responde rapidamente, Flávia. Corta o cartão ou não corta o cartão? O cartão de crédito, se você sabe usar, é uma ótima ferramenta. Mas se você não sabe, se você acha que está se descontrolando, então não tenha. Mas para quem sabe usar, você consegue até fazer renda extra usando o cartão de crédito. Qualquer dúvida, gente, procura a Flávia. Estamos porque à disposição. Ela vai te ajudar. Flávia, deixa o seu contato aí, Flávia. Meu Instagram é @FláviaMCalais. Flávia M. Calais, vai lá no Instagram, você vai ter boas dicas financeiras, você pode entrar em contato com ela pelo direct, se você quer algo mais personalizado para a sua situação. E a gente tem certeza, dê os seus passos, Deus tem o melhor para os seus filhos e Ele quer derramar o melhor para você. Mas você precisa ser boa gestora daquilo que você já tem, tá bom? Obrigada, Priscila. Obrigada, Simone. Obrigada, Flávia. Obrigada você que esteve com a gente esse tempo. A gente volta no próximo Chá das 4, se Deus quiser.